Será que é possível acompanhar apenas alguns volumes da saga do Homem-Aranha sem estar acompanhando desde o começo? Eu decidi comprar o volume 5 aqui, mais alguns outros volumes aleatórios, e eu li o volume 5 aqui e vou contar para vocês como foi a minha experiência. Eu vou fazer uma resenha, né, desse volume aqui e vou dar a minha opinião aqui a respeito de se é possível ou não a gente acompanhar alguns volumes aí da saga sem estar fazendo ela desde o começo. A Panini tem lançado várias sagas diferentes aí no mercado. Então a gente tem a saga do Homem-Aranha, tem a saga dos Vingadores, teve a saga do Demolidor, Superman, Batman, enfim, são várias sagas diferentes, é difícil de acompanhar tudo, né? A gente acaba tendo de priorizar algumas coisas. Eu tenho priorizado as sagas que são bimestrais, então tô fazendo a dos Vingadores, tô fazendo também a do Wolverine. A da Mulher Maravilha eu acabei perdendo o volume 1, me enrolei, perdi, vou ver se eu consegui ainda ir atrás do volume 1. Provavelmente também vou fazer a da Mulher Maravilha. A do Homem-Aranha eu já descartei porque saiu uma edição a cada 15 dias, então pra mim ia acabar pesando bastante, né? Ah, e tô fazendo a saga do Clone também, apesar dela não ser bimestral. Mas enfim, é muita saga, a gente não consegue acompanhar tudo. Eu sempre tive bastante vontade de ler a saga do Homem-Aranha, mas eu não peguei o primeiro volume, porque achei que seria meio inviável para mim ali pegar 2 volumes por mês. E agora eu tô pegando alguns volumes aleatórios ali. Então eu comprei o volume 5, né? 5 não, 3, tô com o 5 na cabeça. Mas comprei o volume 3, comprei mais alguns outros volumes. E a minha ideia é ir trazendo uma review desses volumes em específico para falar para vocês se dá para entender a história, se fica muito zoado, enfim. Então aqui na saga do Homem-Aranha volume 3 a gente tem 144 páginas, R$39,90, aquele mesmo padrão, né, dos outros volumes da saga. E na saga do Homem-Aranha a gente vai ter Marvel Team Up e a gente vai ter também a Amazing Spider-Man. Essas revistas da Marvel Team Up, elas são basicamente ali, são encontros, né, crossovers entre o Homem-Aranha e outros heróis da Marvel. No Amazing Spider-Man a gente já tem aquela revista mais padrão do Homem-Aranha, que vai focar mais ali, não mais, mas vai focar também no Peter Parker. Nas Marvel's Team Up a gente não tem tanto esse foco no Peter Parker, acaba sendo mais um encontro ali do Homem-Aranha com os outros heróis mesmo. E aqui a gente vai ter uma história com o Homem-Máquina, a gente vai ter a origem da Karma, né, lá dos X-Men, dos Novos Mutantes, a gente vai ter uma história com o Falcão Noturno, que é um personagem que não é tão conhecido, a gente vai ter também a origem da Madame Teia e do Homem Hídrico, e ainda tem uma história com o Namor. E aqui a gente também vai ter vários grandes nomes ali, grandes autores dos quadrinhos. Então a gente vai ter o Chris Claremont, a gente vai ter o Frank Miller, a gente vai ter o J.M. DeMatteis, enfim. A gente tem grandes nomes aqui escrevendo e desenhando essas histórias do Homem-Aranha. Então, para começar aqui a nossa review, a primeira história que temos é E com o Homem-Máquina são 3. Ela foi publicada originalmente em Marvel Team Up número 99. No Brasil foi publicada pela última vez pela editora Abril, lá em 1988, na revista Homem-Aranha número 63. Aqui a gente tem aquele basicão, aquele clichê de quando dois super-heróis se encontram, eles vão brigar e depois eles vão se juntar para enfrentar os vilões, então não é nada muito diferente disso. O Barão Brimstone, que é um inimigo ali, um vilão do Homem-Máquina, ele tá preso, ele vai conseguir fugir da cadeia e vai levar o Homem-Aranha junto. E basicamente os dois eles vão se unir, né? O Barão Brimstone ele vai raptar, vai sequestrar ali uma pessoa que é próxima do Homem-Máquina e obviamente isso vai chamar a atenção do Homem-Máquina e a partir daí a gente vai ter todo esse clichê dos dois heróis se enfrentando ali num primeiro momento e no final eles vão ter que acabar se juntando para poder enfrentar os dois vilões. E o Homem-Máquina, o Peter percebe que o Homem-Máquina ele é um pouco parecido com o Homem-Aranha, porque ele é muito julgado pela mídia, inclusive ele é ainda mais julgado do que o próprio Peter, né? E eu nunca me interessei muito pelo Homem-Máquina, então essa história é que eu acabei achando mais chata de todas as histórias que a gente tem nessa edição. Eu tenho um encadernado do Homem-Máquina que eu comprei daí faz uns 10 anos, eu não li até hoje. Tenho que resolver isso, tenho que ler, né? Porque se eu comprei, eu tenho que ler. Mas nunca me interessei muito pelo personagem, então confesso que eu não gostei tanto dessa história. É uma boa história, não é uma história ruim, às vezes a gente lê uma HQ e acha ruim. Essa aqui não é ruim, mas eu não acabei não gostando tanto, sabe? Então, se fosse para fazer um ranking aqui, essa seria a história mais fraquinha desse encadernado para mim. Mas é aquilo, é uma história legalzinha, ela vale a pena ali para você conhecer os personagens, inclusive para você conhecer o Homem-Máquina, que apesar de não ser um personagem tão famoso assim, ele já ganhou até pela própria Panini encadernado aqui no Brasil, que era bem bonito, né? Faz um bom tempo. Enfim, então é uma história que acaba sendo legal para você conhecer um pouquinho mais ali os personagens. Dando sequência aqui, a gente vai ter uma história chamada E Apresentando Karma. Ela tem o dom da possessão.
Essa história foi publicada originalmente em Marvel Team Up número 100. Aqui no Brasil foi publicada recentemente naquele ônibus Universo Marvel por Frank Miller, né, pela Panini mesmo. Foi também publicada na Epic Collection ali dos Novos Mutantes. Então é uma história que volta e meia ela é republicada aqui no Brasil, né? O que ela tem de diferente aqui pra gente é que ela é escrita pelo Chris Claremont, então obviamente ele vai envolver mutante aqui, vai envolver os X-Men, e é desenhada pelo Frank Miller, inclusive o Frank Miller ele é acreditado como co-criador da história aqui também. E nessa história o Frank Miller ele estava desenhando demais, como vocês podem ver aqui, né? Estava desenhando muito bem. A história ela começa aqui, né, com a Karma controlando o Homem-Aranha, a fim do Homem-Aranha ir lá e enfrentar o tio e o irmão dela para poder resgatar duas crianças. Como eu disse anteriormente, aqui a gente vai ter a origem da Karma, que é essa personagem dos X-Men, na verdade dos Novos Mutantes, né, também dos Novos Mutantes. E mais pra frente aqui o Homem-Aranha vai acabar se encontrando com o Quarteto Fantástico. O irmão da Karma, ele também tem poder, então ele vai controlar o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha vai ter que enfrentar os 4 de uma vez só. E é uma história muito boa, assim, ela conta a história da origem da Karma ali, ela vai ter flashback, então a gente vai ver toda a história ali da Karma, né? Enfim, é a história contada do zero até os dias de hoje. E é uma boa história, eu acredito que quem é fã dos X-Men, quem gosta muito dos X-Men vai acabar gostando mais ainda. Mas é uma boa história, muito bem escrita, o Chris Claremont manda muito bem, né? Frank Miller também estava mandando super bem nos desenhos. Então é uma ótima história, uma história bem escrita e uma história bem divertida também, então vale super a pena. Uma história fechadinha ali, pode ter a chance de você já ter lido ela, porque como eu disse, ela volta e meia é republicada aqui no Brasil, né? Mais pra frente aqui a gente vai ter uma história chamada O Julgamento do Falcão Noturno. Ela saiu originalmente em Marvel Team Up número 101. Ela é inédita aqui no Brasil, ela nunca saiu no Brasil, isso é legal, né? A gente ter uma história inédita. Ela foi escrita pelo J.M. DeMatteis e ilustrada pelo Jerry Bingham. E essa história eu achei que ela seria bem ruim pelo personagem ali, Falcão Noturno, que não é um personagem tão conhecido. Então eu achei que seria uma história bem ruim, mas ela não é, uma história boa. Ela tem um plot twist ali no final que pra mim acaba adicionando um peso maior na história. Então confesso que eu gostei bastante dessa história. Na época que a saga do Homem-Aranha foi lançada, eu costumava acompanhar alguns reviews. E eu lembro que muitos youtubers falaram que essa história era mais fraquinha e que não gostaram tanto dela, mas por incrível que pareça, eu acabei gostando bastante dela. E não gostei tanto ali da primeira, por exemplo, do Homem-Máquina. Mas dessa aqui eu gostei bastante, esse plot twist fez a diferença ali pra mim, né? Basicamente aqui a gente vai ter uma história que é mais focada no Falcão Noturno. Ele não é lá muito conhecido, mas ele é ali um milionário, né, que veste aquele traje, que enfrenta criminosos, quase como se fosse um Batman ali da Marvel. Ele já fez parte do Esquadrão Supremo, que é quase que uma Liga da Justiça da Marvel também, que tem o Falcão Noturno, que seria o papel do Batman. Tem o Hyperion ali, né, que seria o Superman. E essa história é bem focada no Falcão Noturno mesmo. O Homem-Aranha meio que tá aqui só pra ajudar ele, só pra dar uma força ali. Essas histórias da Marvel Team Up, elas não são tão focadas no Peter Parker, são mais focadas ali na ação e no Homem-Aranha, né? E aqui se pode esperar uma história ali lotada de robôs, de androids, né? Que se parecem ali com seres humanos. Você pode esperar ali uma história cheia de revelações sobre o passado do Falcão. Não que você vá se importar demais com um personagem que você não conhece, mas acaba sendo legal. Vai ter um plot twist bem legal lá no final, que vai envolver uma pessoa ali do passado do Falcão, que vai justificar tudo aquilo que tá acontecendo. E apesar de eu saber que várias pessoas não gostaram dessa história, como eu disse pra vocês, eu gostei bastante. Inclusive, comenta aí, caso você já tenha lido a saga do Homem-Aranha número 3, comenta o que você achou dessa história do Falcão Noturno. Dando sequência aqui, a gente já entra nas Amazing Spider-Man. E a partir daqui a gente volta para aquelas histórias mais padrão do Homem-Aranha, onde também tem um foco maior ali no Peter, né? Além do Homem-Aranha. A primeira história aqui já é a história que dá a capa para essa edição, que é a origem da Madame Teia. Todas essas histórias a partir daqui até o final foram escritas por Denny O'Neil e desenhadas pelo John Romita Jr., que estava desenhando bem diferente de hoje em dia, mas que para mim já era divertido e continua divertido até hoje, apesar de hoje em dia ele fazer algumas coisas bizarras, enfim. Também não é papo para esse vídeo, né, galera? Eu fiz um vídeo aí falando sobre a fase atual do Homem-Aranha. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode estar clicando aí em cima mais tarde. Você vai lá saber um pouquinho mais sobre a fase atual do Homem-Aranha, escrita pelo Zeb Wells e desenhada pelo John Romita Jr. E essa história ela foi publicada no Brasil em 1985 pela editora Abril também, em Homem-Aranha número 21. Aqui a gente vai ter a origem da Madame Teia. Num primeiro momento ela surge ali como se fosse uma vidente, né? Inclusive a Debbie, que é a namorada ali do Homem-Aranha,
ela mostra um cartaz ali, um panfleto, né, falando sobre a Madame Teia. Ele até brinca ali e fala que ela deve ser só uma fraude ali, né, enfim. Mais pra frente ele vai descobrir que não. E aqui o Aranha ele vai se envolver ali num sequestro, né, na redação do jornal que ele trabalha. E toda essa história vai acabar levando ele até a Madame Teia. Quando ele chega lá, mais tarde ele vai perceber que a Madame Teia, inclusive, ela sabe a identidade secreta dele. E a partir daqui a gente percebe que ela não é só uma fraude, não é só uma charlatã, né? Ela tem alguma coisa de diferente ali. Isso acaba sendo legal. Essa primeira edição é como se fosse só uma pitada ali de quem é a Madame Teia. Então a gente vai conhecer a personagem, ela vai ser apresentada pela primeira vez aqui pra gente. Se você assistir a animação lá dos anos 90, provavelmente você vai sentir um pouco de nostalgia, porque o visual da Madame Teia acaba sendo muito legal. Então eu lembro quando ela surge lá na animação, basicamente como ela tá aqui, chama muito a atenção, então acaba dando essa nostalgia, acaba sendo legal. E aqui a gente volta a ter o foco ali na vida do Peter, inclusive ele tava numa situação bem difícil nessa época, o que acaba sendo normal pro coitado do Peter Parker, mas nessa época em especial ele estava bem lascado ali, inclusive financeiramente. No final ela fala para ele que a vida financeira dele vai melhorar. Inclusive a edição acaba ali com o J. Jonah Jameson ligando, eu ia falar mandando uma mensagem, mas ligando ali pro Peter, convidando ele para trabalhar com ele novamente, né? Mas enfim, é mais uma ótima história, uma boa história que diverte demais e que com certeza vale a pena. Você vai ler, você não vai não gostar disso aqui, não tem como você não gostar, é uma história legal, sabe? E a próxima história aqui se chama O Aranha e o Flagelo dos Mares, Amazing Spider-Man número 211, foi publicado aqui no Brasil lá em 1985 pela editora Abril, em Homem-Aranha número 23, inclusive a última história desse encadernado também, então essas duas últimas histórias foram publicadas lá nessa Homem-Aranha número 23. Então já faz muito tempo aí, muitas décadas que foi publicado no Brasil e nunca mais foi republicado. Então é legal a Panini trazer isso novamente aqui, né, pra gente, num formato melhor. Aqui a gente vai ter a participação do Namor, como mostrado aqui na quinta capa, né, do quadrinho. E basicamente o Peter ele vai ter de embarcar ali num navio para ajudar, para proteger o tio da Debbie, que é a namorada dele, porque o que está acontecendo? Algumas embarcações estão sendo atacadas ali no meio do mar pelo Namor, porque os seres humanos eles querem colocar um dispositivo no fundo do mar para produzir energia, mas o Namor acredita que aquele dispositivo serve para roubar energia. Então ele vai acabar interferindo ali e não vai deixar que os seres humanos façam isso, né? Então o Peter vai justamente para tentar proteger ali o tio dela e para tentar impedir o Namor de afundar o barco ou fazer o navio ou fazer qualquer coisa parecida, né? E obviamente aqui a gente vai ter um confronto, né, dos dois, do Homem-Aranha e do Namor. É um confronto bem legal, bem divertido. Obviamente no final eles vão chegar num acordo, eles vão perceber que houve um mal entendido, mas como toda boa história de super-herói, antes eles vão cair no pau ali, né? Então acaba sendo divertido. E é uma história legal também, uma história bem bacana aqui, que ela já acaba e já se liga diretamente na próxima edição, que seria Amazing Spider-Man 212. Essa história se chama Entra em Cena o Homem Hídrico, e ela vai trazer pra gente a origem do Homem Hídrico, que seria esse vilão do Homem-Aranha que não é tão conhecido assim. E aqui a história ela segue aonde ela parou, né, anteriormente. Então o Homem-Aranha tá na embarcação, estão colocando esse dispositivo no fundo do mar e acaba acontecendo um acidente ali e um dos tripulantes, que se chama Maury Bent, acaba caindo ali do navio, né, acaba caindo no fundo do mar em direção a esse dispositivo e de alguma forma isso acaba ali transformando ele no Homem Hídrico. Então o Homem-Aranha tenta resgatar ele, inclusive o Homem-Aranha tira ele do fundo do mar, só que durante ali o navio, durante a viagem de volta dentro do navio, quando ele tá voltando lá para Nova York, ele percebe que ele tá suando demais, enfim. Eu acabo gostando dessas histórias de origem dos personagens, galera, principalmente ali depois dos anos 80, porque pra mim já não é tão bobinho assim, então acaba chamando a minha atenção. Então chegando lá em terra firme, ele vai perceber que ele não tá bem, e ele vai começar a conhecer ali os poderes dele, ele vai descobrir que ele se tornou Homem Hídrico, vai descobrir os poderes dele, e obviamente ele vai atrás do Homem-Aranha, porque ele vai botar a culpa no Homem-Aranha, então ele vai sair atrás de vingança, e é legal, isso também é legal acompanhar essa trajetória dele. Ele vai sair atrás do Homem-Aranha pra tentar se vingar dele ali, né? E aqui, mais uma vez, é uma história super divertida, então esse encadernado pra mim, ele manteve o nível ali, são histórias bem divertidas, então você pode ler tranquilamente, você não precisa ter lido o volume 1, talvez se você ler o volume 1 e 2 você tenha outras camadas que eu não tenha pegado, mas falando puramente pela diversão, eu li e achei super divertido, gostei bastante, então se você tiver com vontade aí de ler algumas edições avulsas da saga do Homem-Aranha, vai em frente.
Essa aqui mesmo é uma ótima edição, né? A gente vai ter a origem ali de diversos personagens, a gente vai ter história inédita, então acaba valendo muito a pena. Essas edições volta e meia, elas estão em promoção lá na Amazon, eu mesmo acabei pagando R$ 25 nisso aqui, então é bem barato, né, comparado aos 40, que é o preço de capa. E resumindo, dá sim para você pegar os volumes separados, vai em frente. Obviamente dá uma pesquisada antes, né, para saber se aquele volume específico é legal, é atrativo, se traz alguma coisa diferente, alguma coisa legal aí para você. E se trouxer, vai na frente que vale super a pena. Tem alguns volumes que já estão esgotados, como o próprio volume 1 e 2. Eu comprei o 3 na intenção de ler só o 3, mas quando chegou o 3 eu confesso que bateu aquela questão de ser verme, né, de colecionador, e dei atrás ali do volume 2, mas já estava esgotado, então deixei passar. E vou seguir dessa forma, comprando os volumes que me interessam, e vou trazer review aqui no canal com certeza. Então muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se for comprar esse ou qualquer outro quadrinho, ou qualquer outra coisa na Amazon e puder usar os meus links de afiliado, eu agradeço demais, porque você vai estar contribuindo, vai estar ajudando esse canal e não vai gastar nada mais por isso. Mas deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. Tamo junto e até o próximo vídeo.